Muito bem. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vocês não imaginam a loucura que é isso daqui, porque a gente tem que olhar para uma câmera aqui, outra ali, outra ali. Então, vamos lá. Bom dia para o pessoal que está me acompanhando pelo Facebook. Bom dia para o pessoal que está acompanhando aí pelo Instagram e bom dia para o pessoal que está acompanhando pelo YouTube. Lembrando vocês das duas outras redes, Instagram e Facebook, que nós vamos entrar online no nosso culto, na nossa reunião, somente pela rede do YouTube. Então você entra lá, youtube.com/Carisma Comunidades, e você vai participar da nossa reunião de hoje. Como vocês sabem, a gente entra mais cedo para um bate-papo aqui. E o bate-papo aqui hoje já deu para vocês verem. Meu convidado aqui hoje, Rui Luiz Rodrigues. Bom dia, Rui. Bom dia, Nésio. Bom dia a todos e todas. Vocês não imaginam a alegria que eu estou sentindo por poder estar com vocês hoje aqui. Eu falei para a Nésio que quando eu vinha para cá, a alegria que eu estava sentindo era muito grande, porque dava a impressão que eu estava vindo para uma reunião da Carisma, assim, né, presencial, né, depois de tanto tempo. Mas a alegria não é menor também por saber que através desses meios a gente pode conversar um pouquinho. É muito legal. Aliás, faz um ano hoje, né? Na verdade foi no meio da semana, um ano que nós já paramos as nossas reuniões, não é? Então, temos aí um ano de pandemia, aniversário de pandemia hoje. Mas eu trouxe aqui o Rui para um bate-papo para a gente, e vou trazer cada domingo, eu quero trazer uma pessoa, vamos dizer assim, uma personagem conhecida de dentro da Carisma, para a gente bater um papinho com os nossos irmãos acerca de coisas que talvez as pessoas não saibam. É isso que é o interessante, eu quero trazer temas em que talvez as pessoas não saibam. Hoje, por exemplo, nós estamos recebendo aqui o Rui Luiz Rodrigues. Para quem não sabe sobre o Rui, agora é minha apresentação sobre ele. O Rui, além de ser um dos meus melhores amigos, nós somos pastores juntos aqui na Carisma desde 1995. Foi em janeiro que nós tivemos aquele almoço, lembra disso, Rui? Eu, Silas e o Rui tivemos um almoço juntos e um grande bate-papo. O Rui já era pastor aqui na cidade. Não foi ali que a gente se conheceu, né? A gente se conheceu empurrando a sua... Meu Fusca. Era Fusca? Era Fusca branco, anos 75. Uma vez eu estava andando com um grupo de irmãos, eu vi um carro parado e um cara sozinho tentando empurrar o carro. Eu falei, para tudo, cercamos o trânsito, vamos ajudar a empurrar, empurramos. Era o Rui. Assim nos conhecemos. O Rui também teve uma livraria evangélica em Osasco, eu me lembro, lá na João Batista. Exato. Né? Eu estive lá uma vez também, e pastor aqui na cidade, e pegamos uma amizade muito gostosa. Como você vê, os pastores aqui da Carisma, o Rui é pastor aqui na Carisma, nós temos amizade de muitos anos já, e a gente se conhece muito bem. E além desse lado do Rui aqui, da nossa amizade, aqui eu falo na frente dele, espero não constrangê-lo com as minhas palavras, mas se eu fosse colocar aqui na minha mão, ó, os 5 caras que eu mais gosto de ouvir, o Rui é um deles. De tudo. Você pode pegar filósofo, pastor, apresentador, tudo, esses 5. Só não os 5 melhores cantores, tá? Porque essa não é um dom que Deus agraciou o Rui. Então eu estou apresentando o Rui da maneira anesiana aqui agora, bem anésia, que o Rui sabe disso. E além de toda essa apresentação, para quem não sabe também, se você pegar no nosso site, depois de mim, aqui na Carisma, a pessoa que mais pregou aqui na Carisma foi o Rui. E aí você vai notar que tem um tempo, talvez aqui até sem o Rui, ministrar entre nós, e é sobre isso que nós vamos tocar hoje, para você conhecer um pouquinho mais alguns outros detalhes da vida do Rui. Um deles, o Rui hoje o Rui é formado em História pela USP, a graduação e pós-graduação é da USP, né? A pós-graduação também, e hoje ele é professor de História na USP Campinas, ou seja, Unicamp. E aí fica agora com o Rui com a seguinte pergunta: Rui, pastor cristão, professor de História na Unicamp, me conta essa junção toda, porque parece que para você ser professor de História na Unicamp você tem que ser ateu, né? Não é verdade? Não parece isso de vez em quando?
Porque parece que se você não é ateu, não brilha. E você não, você é um cristão assumido. Eu te sigo no Twitter, eu vejo como você tem suas postagens bem cristãs, bem claras. Conta um pouquinho disso pra gente. Bom, primeiro eu agradeço a apresentação gentil do Anésio, né, meu amigo, né, que por causa de ser meu amigo sempre exagera um pouco sobre mim também, mas ele não exagera quando diz que eu não tenho talento para música, né, porque de fato, se Deus fosse dar todos os dons para uma pessoa só, essa pessoa ia ficar muito arrogante, né, então ele tem que tirar alguns, né, e certamente da música ele não me deu. Mas sobre essa questão que envolve o meu trabalho como historiador, eu acho muito interessante a pergunta, né? De fato, existe uma espécie de estereótipo formado em torno, não só do historiador, mas em torno do especialista em humanidades, né? Do especialista em ciências humanas, que é o estereótipo do ateu. Parece que para ser um pesquisador crítico seria necessário ser ateu. Na verdade, isso é um preconceito. Existe uma enorme quantidade de bons historiadores e também bons cientistas sociais, antropólogos, que são cristãos, não é? Tanto em universidades brasileiras como no exterior também. Mas o estereótipo persiste, e é interessante notar isso, Anésio, porque ele persiste inclusive entre os alunos, né? Eu me lembro que uma vez, quando eu respondi a um e-mail de um aluno que me perguntou, eu sei que você vai tocar nesse assunto depois, né, que me perguntou justamente sobre esse meu estado de saúde, eu respondi dizendo, graças a Deus estou bem agora. A pessoa me respondeu dizendo, olha, você falou graças a Deus, me deu até um certo alívio, porque quando eu era um estudante de graduação, quando eu entrei na universidade, me ficou a impressão de que para poder ser um bom estudante eu tinha que ser ateu também, não é? Então, num certo sentido, eu acho que a presença de cristãos na universidade, né, no nível em que eu me encontro, que é o nível de docência, é importante, porque sinaliza que não existe essa necessidade. Não é? O trabalho de investigação crítica não significa que a fé não é alguma coisa possível. Até porque, para nós, e você sabe muito bem disso, né, assim como para os que são pesquisadores em outras áreas, como as ciências exatas, a física, por exemplo, nós temos muito bem delimitado o que é competência da nossa disciplina e o que não é. O físico, por exemplo, sabe que a física chega até um determinado ponto e além daquele ponto ela não vai, né? Por exemplo, é possível pesquisar muito sobre a origem do universo, mas um físico nunca vai poder se pronunciar sobre Deus, porque Deus está além das possibilidades da ciência física. A mesma coisa acontece com o historiador, né? O historiador tem suas ferramentas, que são ferramentas próprias para medir o que acontece no nível das relações humanas, né? Aquele nível que em teologia a gente chama de nível imanente. Não são ferramentas que possam aferir a transcendência. E Deus está na transcendência, né? Então, para o historiador cristão, os limites entre fé e a sua competência como historiador são muito claros, né? O que é preciso fazer é mostrar isso, por exemplo, para os alunos e ajudá-los a ver que é possível, né? Também uma vida de fé para aqueles que forem desafiados a isso e desejarem uma vida de fé, de seguimento de Jesus. É possível isso ao mesmo tempo em que você mantém todas as ferramentas críticas que são utilizadas no seu trabalho como historiador, né? É o que eu tenho tentado fazer, num certo sentido. Você tem alguma dificuldade de se assumir cristão, por exemplo, diante dos seus alunos? Não, eu nunca tive nenhuma dificuldade. O que eu tenho muita cautela em fazer é nunca transformar a minha cátedra como professor em púlpito. Porque não é competência. Minha competência enquanto professor, que é no momento que eu estou em sala de aula, dando aula, minha competência não é pregar. Né? Na verdade, o evangelho se vive. E é aí que eu diria que o meu testemunho cristão conta mais fortemente. Não é quando eu estou dando aula, mas é quando eu me relaciono com os alunos. Né? Uma coisa interessante é que muitos alunos, antes de notarem, de saberem que eu era cristão, eles comentavam o fato de eu ser acessível. Não, o Rui é um professor acessível, a gente pode procurá-lo, ele compreende quando a gente tem alguma dificuldade. E na verdade eles estavam falando de coisas que têm a ver com a minha fé. Porque se eu sou acessível, se eu consigo me colocar de forma a tentar compreender os problemas dos alunos, é porque Jesus me ensina a ser assim. Não é? Porque o Evangelho me ensina dessa maneira.
Então, a partir daí, é possível colocar o nosso testemunho também, né? Mas separando as coisas para evitar aquela ideia, por exemplo, de que é preciso usar a posição de professor para fazer proselitismo, que não é uma coisa legal, né? Sim. Eu te citei de um lado, ou seja, você como cristão você tem dificuldade com relação aos alunos. Agora eu vou inverter, eu vou inverter com relação à igreja de você ser historiador, explicando. Hoje pela manhã eu vi um debate no Twitter de um pastor presbiteriano que com muita prudência estava alertando do perigo do olavismo dentro da igreja evangélica brasileira, mostrando que tem muitos discípulos de Olavo de Carvalho dentro da igreja evangélica brasileira. Para quem não sabe, Olavo de Carvalho é um astrólogo que se diz filósofo e que doutrinou boa parte dos atores da política e da igreja evangélica brasileira nesses últimos anos, eu estou dizendo de 10 anos para cá, é que a coisa veio à tona quando se envolveu com poder e política. Mas esse olavismo, ele, por exemplo, pode notar que boa parte desse pensamento olavista é contra a história, é contra a sociologia, é contra a filosofia, foi inclusive meio proibido isso nas nossas escolas, não é? E imagino isso também dentro da igreja. Então, quando você se diz historiador dentro da igreja, o pessoal já imagina assim, né? Comunista, esquerdista, não é? Já levam para um lado que não existe isso. Então, quando você pega um texto histórico bíblico e você fala, vamos examinar este documento aqui, e eu sei que você tem o cuidado de entender a coisa como documento e como revelação, mas como você está vendo esse momento da igreja, desse negacionismo no meio da igreja, contra a ciência, contra a história, contra a filosofia, contra a sociologia, por exemplo? Como você vê? Eu vejo de forma muito preocupante, né? Para mim é alarmante a gente ficar numa espécie de polarização. Eu acho que toda polarização é muito negativa, não é? E nesse sentido, a ideia de que as ciências humanas seriam contrárias à fé. Ou então, que as ciências humanas e a história entre elas seriam, de alguma maneira, porta-vozes de determinadas ideologias. Na verdade, as ideologias estão em toda parte, não é? E assim, a gente precisa entender que não existe em nenhum contexto um pensamento neutro, né? O pensamento neutro, num certo sentido, é impossível. Todo mundo está comprometido com alguma coisa, com uma determinada visão de mundo, não é? Então eu mesmo tenho as minhas próprias posturas políticas, não é? Filosóficas, etc. Mas o ponto para mim fundamental é entender que o trabalho do historiador não está ligado à propaganda de nenhum desses pontos de vista. Esse é um ponto no qual eu bato muito com os meus alunos também. Eu vivo dizendo para eles que a nossa pesquisa histórica não pode ser utilizada como bandeira política. Boa. Nós temos todo o direito de ter as nossas opiniões políticas no presente, com relação à situação que nós vivemos e defender essas bandeiras que nós achamos relevantes. Agora, pegar a nossa bandeira de hoje e transferir, por exemplo, para o século XVI, que é a minha especialidade, e tentar colocar lá atrás esses problemas, isso significa cometer um pecado que nós historiadores chamamos de anacronismo, né? É tentar ver numa época coisas que não estão ali. Então isso está errado. Nós temos que olhar com o máximo de objetividade possível. Nenhuma objetividade é 100% possível, porque todo mundo carrega consigo algumas lentes através das quais olha o mundo. Isso é normal, né? Mas um pouco de objetividade é fundamental no nosso trabalho. Então o problema do Olavo e da turma que segue o Olavo é que eles não entendem que nós temos esse discernimento, que nós sabemos separar opiniões políticas do presente, por exemplo, da maneira específica pela qual nós tratamos o nosso objeto no passado. Né? Agora, fora isso, o que há no olavismo é uma tremenda ignorância, né? O olavismo é ignorante, é burro, não é? Já por gênese, digamos assim, né? E quem se deixa levar pelo pensamento olavista se emburrece também, porque ele é uma característica desse pensamento. Bom, eu vou mudar de assunto aqui agora com o Rui, trazendo um assunto muito pessoal.
Muitas pessoas pensam que às vezes uma pessoa, quando ela se dedica ao ministério, aliás, uma pergunta muito rápida, com resposta rápida, você teve assim um chamado na tua vida ministerial, uma compreensão do seu chamado, mais ou menos com quantos anos de idade? 12 anos. 12 anos de idade. Aos 12 anos de idade, ele teve esse chamado em sua vida, no qual ele já entendeu não entendeu toda a totalidade de um dom ministerial, mas já sabia que a sua vocação era ministerial. Então, quando a gente tem um chamado e um dom e estamos no ministério pastoral, ou seja, na ação ministerial, muitas pessoas pensam que a gente está numa redoma, ou seja, que nada de mal vai acontecer com a gente, porque hoje a gente tem aquele pensamento de tudo que você planta, você colhe. Paulo diz isso num determinado contexto, mas a gente tira desse contexto e aplica para todas as áreas da vida. Ou seja, quando alguma coisa de ruim aconteceu na tua vida, a gente acha, você abriu porta, você fez algo errado. E quando você faz algo, quando alguma coisa de bom acontece, porque ele é um homem dedicado para Deus, por isso que as coisas boas acontecem com ele. Pois é, coisas ruins também acontecem com gente boa. Há pouco tempo atrás, Rui teve uma notícia dramática na sua vida. Depois de alguns exames, percebeu-se que estava com câncer. E ele fez, ao longo desse tempo, um tratamento de câncer, um tratamento, aliás, muito invasivo. Como amigo, acompanhei detalhes desse momento da vida do Rui. E eu queria ouvir agora um pouquinho aqui o Rui. Rui, pastor, homem de Deus com câncer, pode isso? Pode, isso acontece sim. E, de fato, foi uma experiência bastante difícil. Notei o aparecimento de um caroço no pescoço, nessa região, em agosto de 2019, e os exames que se sucederam, chegaram no dia 27 de dezembro de 2019 a um diagnóstico de câncer de nasofaringe. Um câncer aqui, o tumor ficava localizado bem atrás do nariz. Graças a Deus eu comecei imediatamente o tratamento, logo depois, e fiz o meu tratamento em 2 lugares, no Hospital do Servidor Público aqui de Osasco, aqui de São Paulo, e na Unicamp, no Hospital de Clínicas da Unicamp. O tratamento em si, ele foi extremamente difícil, não é? Com todos aqueles elementos que nós associamos a um tratamento de câncer, né? Eu imaginava, sinceramente, que a quimioterapia seria a pior fase do tratamento, né? Mas eu tive um acompanhamento excelente por parte da oncologia do HC da Unicamp e, inclusive, no sentido de precaver, de prevenir enjoos. Eu não tive nenhum episódio de enjoo durante toda a quimioterapia. Isso aconteceu no primeiro semestre do ano passado, né, 2020. Depois de 6 sessões de quimioterapia, eu comecei a fazer radioterapia. A radioterapia foi feita aqui em São Paulo, no Hospital do Servidor, e a radioterapia foi muito mais difícil do que a quimioterapia, né? Justamente porque a região onde eu precisava tomar a radioterapia, que é a região do pescoço, né, e do rosto, isso fez com que acarretou uma série de problemas na boca, né, feridas, a impossibilidade quase de falar. E você imagina como é duro para mim ficar sem falar, né? Para comer é muito difícil. Durante 5 semanas eu fiquei com dieta líquida apenas. Então é o tipo de situação que ninguém deseja, que ninguém imagina que vai atravessar, não é? Mas ao mesmo tempo foi uma situação na qual eu encontrei, né, muito de perto a graça de Deus, né? Então eu me lembro que um texto do Salmo 119 ficou muito mais vivo para mim depois dessa experiência, que é quando o salmista diz: foi bom eu ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Amém. Isso é muito interessante pensar, porque vejam, Deus não é, em hipótese alguma, o autor da doença, nunca. Se uma pessoa começa a enfrentar um problema de doença como essa, né, e acho que não há doença mais terrível do que essa, a ideia de que isso é alguma coisa que Deus produziu é uma ideia antibíblica. Deus não é o autor da doença, mas Deus trabalha através da doença. Deus não permite que uma experiência como essa, de uma doença na vida de um filho ou filha sua, ou seu, passe sem ser um momento de aprendizado para a gente também. Nesse período também eu me lembro que li uma frase do C.S. Lewis, que também me marcou, que está na autobiografia dele, quando ele escreve assim: todos os castigos de Deus são misericórdia.
Vejam, eu não estou chamando a doença de castigo, não é? Ah, Deus me castigou me dando nada disso, né? Mas é interessante pensar que até mesmo quando Deus castiga, não é? E a Bíblia fala bastante sobre o juízo de Deus, até mesmo ali o juízo de Deus é misericórdia também. Então a experiência da doença, ela me fez abrir os olhos, abriu meus olhos para uma série de coisas, né? Se eu puder enumerar rapidamente aqui quais são essas coisas, em primeiro lugar eu acho que foi olhar o sofrimento humano de outra maneira. Né? Quer dizer, para mim ficou muito gravado na mente, para mim e para minha esposa, Silene, que me acompanhou, assim, foi uma mulher, uma guerreira nesse período todo. É muito difícil atravessar isso com alguém que está sofrendo. Eu diria que é mais difícil, você deve saber muito bem o que eu estou falando, mas é mais difícil estar saudável ao lado de alguém que está sofrendo do que estar sofrendo. Então, essa carga toda ficou sobre a Silene, ela carregou isso bravamente comigo, não é? E nós muito de perto vimos o que significa o sofrimento humano. O corredor da oncologia da Unicamp, não é? Cheio de pessoas, a maioria delas pessoas idosas e humildes. Daqui a pouco eu queria falar um pouquinho sobre isso também. Esperando o tratamento, e você que está fazendo o tratamento junto com elas, sabendo que é ruim, que elas vão passar mal, que o tratamento faz sofrer. Ver o sofrimento de perto me fez pensar no fato que a Bíblia coloca para a gente que Jesus compreende o que é o sofrimento humano porque ele passou por esse sofrimento, não é? E justamente por ter compartilhado esse sofrimento, ele sabe como é isso. Eu diria que ver isso, poder ver mais de perto e não apenas teoricamente, teve uma diferença muito grande para mim, né? Quando eu falei dos 2 lugares onde eu fiz o tratamento, eu queria inclusive observar isso. Eu acho que até como reconhecimento é importante que eu fale isso publicamente. O meu tratamento foi um tratamento, todo ele financiado pelo Sistema Único de Saúde do Brasil. SUS. O SUS. Tanto via servidor, Hospital do Servidor Público aqui de São Paulo, como na Unicamp. Quando eu tive que começar o tratamento, a fila da oncologia do Hospital do Servidor era enorme, porque infelizmente o hospital foi sucateado pelo governo do estado e havia apenas 2 oncologistas para dar conta de todos os funcionários que são atendidos por aquele hospital do estado todo. Quer dizer, se eu tivesse esperado na fila, eu teria morrido, provavelmente. No entanto, eu consegui, através do SUS também, lá na Unicamp, a realização do tratamento pelo Hospital de Clínicas da Unicamp, não é? Então a oncologia, né, a quimioterapia, eu fiz o tratamento por lá e a radioterapia por aqui, porque aconteceu de depois inverter a situação. A fila na radioterapia do HC da Unicamp que estava imensa e aí o Hospital do Servidor acabou me chamando, né, e eu fiz o meu tratamento aqui, o tratamento radioterápico. Mas eu acho assim, importante dizer que esse tratamento foi feito com esse financiamento público. E, por exemplo, quando eu falo da fila da oncologia da Unicamp, alguém pode pensar, não, ele é professor lá, então de alguma maneira ele teve algum benefício para ser tratado lá. De forma nenhuma. Eu fui tratado como a totalidade dos pacientes que vão para lá são tratados, são encaminhados por médicos do Sistema Público de Saúde e vão fazer o tratamento ali. E o hospital recebe gente não só de Campinas, mas das circunvizinhanças e até de outros estados também. Quem visita o Hospital de Clínicas da Unicamp, entrando ali, vai ver uma placa que foi colocada no dia em que eles atenderam 1 milhão de pacientes. E, gente, falando muito francamente, todos os pacientes eram gente humilde. Eu fazia quimioterapia com gente que ia de chinelo de dedo fazer quimioterapia também, gente que não tinha dinheiro para levar um lanche e às vezes levava salgadinho, essas coisas que não são saudáveis, não é? Para comer durante o tratamento. Eu me orgulho em dizer que o SUS permite que centros de referência como a Unicamp, como o Hospital do Servidor, sirvam essa população. Por isso eu fico muito bravo quando eu vejo gente falando, por exemplo, em acabar com o SUS, não é? Se eu morasse nos Estados Unidos e tivesse que fazer meu tratamento lá, eu não teria feito tratamento nenhum, porque eu não teria dinheiro para pagar esse tratamento. Não é? Lá, para quem não sabe, lá não existe sistema público de saúde. Exatamente. Não é? Então, para mim, foi uma bênção de Deus, não é, poder ter sido tratado ali, mas é bom saber que gente humilde tem recebido o mesmo tratamento de ponta que eu recebi. Não é? Maravilha. O que nós precisamos é aumentar isso, é tornar isso melhor e não destruir um sistema como esse que é visto no mundo como um sistema de referência. Agora, para terminar essa questão com você, Anésio, além do sofrimento, eu acho que houve muito um trabalho de Deus também
não é? Muito forte na minha vida e na vida da minha esposa. Eu diria para você que, é claro, a minha vida, aos 12 anos eu já estava convertido. Eu não separo a minha vida em etapas, eu vejo que Deus tem um tratamento contínuo ao longo da minha vida, então eu valorizo cada momento dela. Mas eu percebo que nos últimos 3 anos, de 2017 para cá, Deus vinha trabalhando mais comigo no sentido, sobretudo, de atenção a algumas coisas mais importantes, não é? E tentar, talvez, colocar em prioridade algumas coisas, a própria família, o próprio ministério também. E digamos que nesse processo, a etapa da doença foi meio que o coroamento, né? A experiência me permitiu olhar a vida, olhar o meu chamado, né, que é múltiplo, eu tenho chamado para várias áreas, mas olhar isso de uma forma nova, de uma forma fresca. Então, de alguma maneira, não apenas a doença, mas todo esse processo me devolveu um pouco o coração que eu tinha quando eu tinha 12 anos de idade, ao mesmo tempo em que me manteve a experiência que eu acumulei ao longo desse tempo. E para encerrar, eu acho que foi a experiência do amor dos outros, do amor dos irmãos, né? Quer dizer, eu sei a importância que teve para mim e para a Silene saber que tinha gente orando por nós, que os irmãos estavam orando pela gente, que os irmãos estavam nos apoiando, não é? E quando eu falo dos irmãos, eu falo dos irmãos da Carisma como um todo, de irmãos de outros lugares, falo de uma forma especial desse grupo de pastores que são os meus amigos mais próximos, não é? Que me apoiaram o tempo todo nesse processo. Eu cheguei, um desses meus amigos chegou um dia a me mandar uma mensagem dizendo assim: Rui, sabendo que você vai para a máquina, não é, para fazer a radioterapia, eu queria estar no teu lugar. Quando eu li essa mensagem, eu disse para mim mesmo: o Evangelho é verdade. Amém. Porque o Evangelho diz, né, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. Ora, se alguém tem condições de escrever isso para mim, é porque o Evangelho é verdade, sabe? Não é apenas o afeto humano, mas é essa ação do Espírito em nós que acaba fazendo isso. Então, o tratamento terminou, eu tô naquele momento que você sabe bem, né? Começaram os meus 5 anos pós-tratamento, que a gente tem que voltar periodicamente. Acabei de voltar ao Hospital do Servidor semana passada, fizeram novamente o exame, botam uma sonda pelo nariz para olhar lá atrás, foi o exame que detectou a doença e mais uma vez fizeram o exame para ver que está tudo bem naquela região, não é? Agora, semana que vem, nessa semana, quarta-feira, eu volto ao Unicamp também para mais exames lá, mas essa vai ser a rotina nos próximos 5 anos. Agora eu me sinto bem, eu me sinto novamente saudável, né? E feliz por ter atravessado essa experiência. Que maravilha. Para terminar, eu vou pedir aqui para o Rui para dar uma palavra rápida para você que está sofrendo, você que passa nesse momento por uma doença, talvez alguns de vocês que estão nos assistindo estão debaixo de um tratamento da Covid, talvez você que está nos assistindo está passando aí também pelo sofrimento, pelo vale da sombra e da morte, que é o tratamento de câncer e tantas outras doenças, mas seria bom você ouvir aqui uma palavra de alguém que passou pelo vale e que de repente está dizendo assim para você: olha, eu sou você amanhã. Tá aí, Rui, última palavra. Eu acho que o que eu tenho de melhor a dizer para quem está numa situação como essa, uma situação de doença, de enfermidade, é lembrar você que Deus continua no controle. Deus continua cuidando da vida de todos aqueles que o amam. A Escritura promete isso para a gente, nos diz que Deus trabalha através de todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Como é que a gente não entende isso no momento da doença, no momento da dificuldade, no momento da dor? Nós não temos um que capte o todo e que consiga enxergar os desdobramentos na nossa vida daquilo que nós estamos atravessando. Mas se nós confiarmos que Deus é Pai, e que Deus tem esse olhar, portanto, que Deus sabe no que vai dar tudo aquilo, nós temos confiança de que não estamos sozinhos. Temos confiança de que Deus vai continuar com a gente, vai nos sustentar, vai nos abençoar, vai nos ajudar. Há uma medida de graça que Deus dispensa para todos aqueles que estão atravessando momentos difíceis. Quando eu oro por alguém que está numa situação, é isso que eu peço a Deus, na confiança de saber que Deus faz isso, não é? Então, se você está atravessando esse momento, seja
uma doença sua que você está enfrentando, seja a doença de alguém próximo a você, de um ente querido, um filho, um pai, uma mãe, uma esposa, um marido, eu diria para você, olhe para Deus, coloque seus olhos em Deus, se lembre das promessas de Deus. Eu me recordo que um texto que foi muito importante para minha esposa nesse período todo foi o texto de Lamentações, quando o profeta diz assim, eu quero trazer à mente aquilo que pode me dar esperança. Amém. E aí ele continua, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. O que é que te dá forças para levantar amanhã, sabendo que amanhã você vai ter que fazer quimioterapia? A minha quimioterapia lá era de segunda-feira, né? Você vai ter que ir para lá e vai ter que passar por aquele corredor, vai ter que ser espetado, vai ter que receber aqueles produtos dentro de você. O que é que pode te dar forças para isso? A misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã. Então, colocar os seus olhos em Deus, sabendo que isso não é discurso religioso, mas essa é a experiência de quem já passou por isso, não é? Deus nunca nos abandona, nunca nos deixa sozinhos quando nós estamos no vale da sombra da morte. Amém. O Silas, né, que também esteve muito perto de mim nesse tempo todo, assim como os meus demais amigos, ele me lembrava disso muitas vezes, né? Quer dizer, o vale da sombra da morte é aquele vale onde a morte está tão perto que ela te faz sombra, né? E ela está colada em você. E me permitam dizer, um diagnóstico de câncer é como olhar a morte de frente, né? Bem de perto e sem máscara, né? E, pois bem, Deus nunca deixa você sozinho no vale da sombra da morte. Esse vale tem um fim, você vai atravessar esse vale e do outro lado você vai encontrar o amanhecer, vai encontrar a luz de Deus, vai encontrar novamente a alegria. Então, confie no Senhor, essa é a palavra que eu tenho para você. Tá aí. Obrigado você que esteve aqui com a gente. Para quem não sabe, está aqui o Rui Luiz, é o nosso convidado aqui de hoje, Rui Luiz Rodrigues, um dos pastores da nossa comunidade. E eu tenho certeza que a gente vai ter outros bate-papos como esse aqui. Então já sabe, entra mais cedo, você que pegou aí o bonde andando, entra mais cedo agora. Começa desde as 9 da manhã já se conectar com o nosso canal aqui da Carisma, porque a gente emenda uma coisa na outra. Agora às 10 horas em ponto a gente entra também daquele outro ponto que você está vendo lá no cantinho, né? A gente entra para trazer para você a palavra de Deus hoje. E hoje é dia de ceia. Prepara aí também o seu pão, o vinho, dá uma olhadinha lá na sua casa, o pão e o vinho, separa bonitinho, nós vamos partir a ceia do Senhor e o Rui é o nosso convidado para ministrar a ceia do Senhor conosco hoje aqui. Que Deus te abençoe, paz, bênção na tua vida, daqui a pouco a gente volta.